fazer poesias é necessário usar palavras? Não é possível criar um poema visual? Foram essas e outras questões que determinaram a produção do poeta concretista Ronaldo Azeredo. Para ele, que nunca escreveu versos, a poesia era mera representação gráfica de uma ideia abstrata ou de um fenômeno natural. E para mostrar a trajetória poética dele, a Casa das Rosas conta com a exposição Ronaldo Azeredo, mínimo, múltiplo, incomum. De uma dissertação de mestrado sobre a obra de Ronaldo Azeredo, concluída na Universidade Federal do Espírito Santo pela professora Marli Siqueira Leite, nasceu a ideia de exibir a obra completa do poeta em uma exposição. Afinal, não haveria uma forma melhor de mostrar os trabalhos de Azeredo ao público, uma vez que os poemas desse autor do concretismo dialogam com as artes visuais e são um convite à contemplação. A mostra pretende recuperar a trajetória poética desse carioca paulista e reúne 32 poemas e 6 textos em prosa poética. Converso com a curadora da mostra, Marli Leite. Marli, o Ronaldo Azeredo ele sempre buscou uma linguagem que transcendia a palavra escrita, né? Que até dialogava com as artes visuais, com as artes plásticas. E qual que é a proposta dessa mostra? Então, essa mostra ela apresenta o conjunto da obra de Ronaldo Azeredo. É a primeira vez que o conjunto da obra está sendo exposta, né? Ele chegou a fazer algumas exposições no MAC da USP, só que ainda não estava completa. Considerado o mais radical entre os poetas concretistas, Ronaldo Azeredo participou da primeira exposição nacional de arte concreta, realizada no Museu de Arte Moderna de São Paulo em 1956. Na década de 1950, ele integrou o grupo Noigandres, ao lado de Décio Pignatari, Haroldo de Campos e do então futuro cunhado Augusto de Campos. O Ronaldo é muito conhecido como autor de Velocidade, que é o poema que se tornou assim, um emblema da poesia concreta, como nós vamos ver daqui a pouco. Rua Sol também é citado em algumas gramáticas, livros didáticos. Mas a trajetória dele é muito curiosa, é muito instigante. As pessoas não conhecem exatamente porque a obra saiu do papel, né? Então são obras tridimensionais, são obras para serem tateadas, são obras com colagens de tecido. O Augusto de Campos, o poeta Augusto de Campos, define muito bem que ele ficou num território cinzento entre a poesia e as artes visuais. Ele testou muito esses limites, ele fez o leitor questionar, quer dizer, há limites para a poesia, né? Até quando deixa de ser poesia e passa a ser uma obra de arte plástica. Quem chega à exposição em cartaz na Casa das Rosas já se depara com um fragmento de um importante poema de Ronaldo Azeredo, Rô, produzido em 1954, quando o autor tinha apenas 17 anos. O único escrito em primeira pessoa. O Ronaldo chega para o Augusto de Campos em 1954 com um poema que já não foi feito para... Você não pode dizer que são versos, porque as palavras estão espacializadas no papel, né, na página. Então ele já vem com a ruptura com o verso, ele vem com a fragmentação. Então, você vê aqui o final nem tanto, você ainda tem frase, tem o verbo resisto, o resto, rô. Você tem a presença da primeira pessoa, que é o único poema dele em primeira pessoa, os outros não, a primeira pessoa não aparece. Então, aqui ainda tem um lirismo, né? Mas já vem com a ruptura. Então, eu peguei essas 3 linhas últimas, eu não posso dizer que são versos, são as 3 últimas linhas, né? Na verdade, o poema termina como começa, o título é Rô. Rô era como o poeta era chamado, né? E pelas pessoas mais próximas, mais íntimas, era um trato bem carinhoso assim com ele. Então ele mostrava que ele estava resistindo poeticamente, né? Então eu fiz questão de abrir, como é um percurso circular, né? Nós fizemos década de 50, 60, sobe a 70, 80, desce, aí tem 90 até 2006, 2002, que foi o último poema publicado, e tem um projeto de poema também de 2005. E aqui, então, fecha esse ciclo, né, mostrando que ele resiste ainda poeticamente. Bom, agora a gente está num espaço importante também da mostra, que é o poema Velocidade, como você mesmo disse, se tornou um dos emblemas, né, do concretismo.
Exatamente. Essa é a sala da década de 50, né? Aqui é a fase mesmo da fase ortodoxa, como a gente fala, da poesia concreta, ou a fase matemática, né? Por que ele é tão importante? Porque ele concentra exatamente todos os ideais concretistas. Se você pegar, observar o plano piloto da poesia concreta, né, todos os elementos que os ideais que eles tinham, né, como poesia, o projeto que, sobretudo, o Augusto, o Décio Pignatari e o Haroldo de Campos idealizaram, está aqui presente. Ele decompõe a palavra velocidade. A velocidade não está fora do poema, né, está dentro do poema, na decomposição da palavra no espaço da página. Então você tem a literação aqui, a literação é essa repetição da consoante V, que só na repetição já produz a velocidade. É um poema de forte apelo visual, né, e também sonoro. Então, completa aquilo que o James Joyce chamou de uma linguagem verbe-voco-visual. Verbe, porque é palavra, voco, sonoro, e visual, que é para ser vista. Bom, agora nós estamos na década de 1960, que tem todo um contexto histórico, né, e político para a obra dele. O que é possível encontrar por aqui, Marli? Então, o grupo concretista, na verdade, nesse período, acaba se deixando influenciar pelo entorno político e social, né? A gente tem a Revolução em 64 e os confrontos entre trabalhadores e patrões. Então, eles produziram já em menos quantidade nesse estilo, mas fizeram belos trabalhos também. Aqui nós temos Portões Abrem, que na verdade, se você observar o formato, é uma passeata, né? São pranchas em que você tem uma passeata de palavras, né? E esse confronto lado a lado, né? A separação na página utilizando isso entre patrões e empregados, né? Finaliza em Portões Abrem. Quer dizer, o diálogo, o confronto, né, acabou resultando em algo. Entre outras obras presentes na sala estão O Sonho e o Escravo, de 1966, que coloca lado a lado tudo o que é proibido e os desejos do poeta. Trata-se de um poema código, em que há uma chave léxica para ser decifrada. Labor Torpor, de 1964, também tem a mesma proposta de linguagem semiótica. No andar de cima, damos mais um passo na trajetória poética de Azeredo e chegamos à década de 1970. Nessa estante nós temos as obras originais, né? Algumas delas. Essas são da década de 70 e aqui o livro de 2002 também, que é para ser tateado, que nós vamos ver lá embaixo. Todas essas obras da década de 70, são 8 ao todo, elas foram patrocinadas pelo Volpi. Nessa época, o Ronaldo morava no Cambuci, Volpi também sempre morou no Cambuci, eles foram vizinhos e eles construíram uma amizade muito bonita, muito forte. Então são 8 obras, a primeira da década de 1971, e a última 1978, que é o Labirintesco, que nós vamos ver no chão ali, logo à frente. Durante o percurso, os visitantes também podem manipular algumas obras, como é o caso da réplica do quebra-cabeça Armar, que forma os nomes Maria e José, em uma interação direta do poeta com o leitor. É o jogo do armar, do amar, né? O amar está dentro da palavra armar. Tem a união do homem e da mulher aí num corpo só, que na verdade é o amor, né? A varanda da casa também conta com obras importantes da década de 1970, como o poema sem título, chamado por alguns de Mulher de Pérolas, que pode ser interpretado como uma leitura crítica ao consumismo. Já Labirintesco, de 1976, traça um mapa dos desejos do poeta, em que ele une Rio e São Paulo, fazendo o Oceano Atlântico passar em Perdizes e ir até a rua Teodoro da Silva, no Rio, onde morava Noel Rosa, por quem Ronaldo tinha muita admiração. Aquilo que a gente tem de mais abstrato, que é um mapa, né, é uma reprodução figurativa de uma linha da realidade, ele reproduz isso, mas de uma maneira afetiva, né, realizando o seu desejo poeticamente.
que é unir Rio a São Paulo. Na produção poética da década de 1970 também está Selmar, feito em 78 em parceria com o pintor Ermelindo Fiammingue. Que, na verdade, se você jogar para essa coisa mais metalinguística, é o poeta e o artista, né? Dividindo como céu e mar, né? A parceria. Já na década de 1980, o destaque é o biopoema Enquanto Durou. A expressão aparece em letra manuscrita por Amedeia, esposa e fiel colaboradora de Azeredo. As letras foram escritas por ela em tons de terra e depois foram salpicadas de flores. É um poema que é assim, uma elegia à fugacidade do tempo. Como as coisas se vão e a palavra, mesmo ficando, ela é lida de maneira diferente. Essa sala, que é o último espaço do percurso, tem as obras da década de 90, né? O poema vídeo Pão de Açúcar, ele, na verdade, ele cria aqui uma espécie de uma lenda, né, para explicar a origem do Rio de Janeiro e a origem do Ronaldo de Fevereiro. O espaço, que representa a década de 1990, ainda conta com uma pirâmide que Marli ganhou do próprio Azeredo. Esse objeto faz uma homenagem a Alfredo Volpi, a Pagu e ao grupo e à revista Noi Gandres. Em síntese, é uma mini antologia da vida poética literária dele. Nesse espaço também há Labisos II, o último poema de Azeredo que foi feito para ser tateado. É um poema que conta com uma instrução, isso é uma coisa também do Duchamp. Duchamp também explora esse tipo de instrução para ler a obra, né? Então ele coloca um método de leitura. Esse texto, ele foi divulgado num artigo do Augusto de Campos que se chama Resiste Rô, que foi publicado no livro A Margem da Margem, em que o Augusto fala de pessoas que não tiveram o destaque que mereciam. Essa autobiografia foi publicada no Jornal Único do Villari Hermann, que também é um grande poeta e era parceiro do Ronaldo no grupo do Cambuci, né? Aqui ele cita, na verdade, as influências que ele teve. E agora nós voltamos ao início, ao ponto de partida, né? Fechando esse ciclo das obras completas do Ronaldo Azeredo.